Pensa só nessa cena. Um reino minúsculo, o último que restou, prestes a ser completamente varrido do mapa pelo maior império que existia na Terra. Isso não é ficção, não. É um momento real, um ponto decisivo na história, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Como uma fé que não se abala encarou um poder que parecia simplesmente imbatível. E essa é a grande questão, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa história. O que acontece a seguir é uma das maiores demonstrações de poder e de fé que já foram registradas. E as lições disso, olha, elas ecoam até hoje. Bom, para a gente entender o final dessa história, a gente precisa começar pelo começo, pela crise. Vamos dar uma olhada na ameaça desse império gigante e na arrogância do seu rei, Senaqueribe, que deixou o reino de Judá na beira do abismo. De um lado, a gente tem Senaqueribe, o rei assírio, um cara temido cuja máquina de guerra já tinha passado por cima de várias nações como rolo compressor. E do outro lado, o rei Ezequias, completamente encurralado em Jerusalém, o último lugar que ainda restava para o seu povo. A chance de dar certo era praticamente zero. E o ataque dos assírios não era só com armas, não. Era uma guerra psicológica. Como dá pra ver nessa frase, os mensageiros do Senaqueribe iam lá e gritavam essas coisas pra todo mundo ouvir, sabe? Zombando não só do rei, mas do próprio Deus de Judá. A ideia era quebrar o moral do povo por dentro. E é aqui que a coisa pega fogo. Para o Senaqueribe, o Deus de Israel era só mais um nome numa lista de deuses que ele já tinha derrotado. Ele botou o Deus de Israel no mesmo nível dos ídolos de madeira e pedra que os exércitos dele tinham queimado. Essa ofensa, essa afronta direta ao Deus vivo, foi o que virou a chave de toda essa história. E aí, o que se faz diante de uma ameaça que pode acabar com tudo? A resposta do rei Ezequias não veio com mais soldados ou com uma estratégia militar. Não, veio com um ato de fé, bem no meio da crise. Em vez de entrar em desespero, o que seria o normal, Ezequias fez o oposto. As primeiras atitudes dele, que estão aí na tela, são praticamente um passo a passo de como encarar uma situação impossível. Se humilhar, ir direto para Deus, buscar um conselho divino, tudo menos confiar só na força humana. E a pressão só aumentava. Os mensageiros entregaram uma carta, um ultimato por escrito, vindo do cara mais temido do mundo naquela época. Já pensou receber um papel que detalhe exatamente como você e seu povo vão ser destruídos? O que Ezequias faz com essa carta é notável. E o que ele faz é, talvez, um dos atos mais simbólicos e poderosos de toda a narrativa. Ele pega essa carta, que é a materialização do medo, da ameaça, e literalmente abre ela diante de Deus, lá no templo. É como se ele estivesse dizendo, olha só isso aqui, esse problema agora é teu, a tua honra está em jogo. E o foco da oração dele é a parte mais importante. Ele não pediu só pela sobrevivência do povo dele. O pedido foi para que Deus agisse de um jeito que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Ele pegou uma crise nacional e transformou numa oportunidade para a glória de Deus aparecer para o mundo inteiro. Bom, com o problema entregue nas mãos de Deus, a resposta não demorou para chegar. Ela veio através do profeta Isaías e foi uma mensagem bem direta e poderosa. As primeiras palavras da profecia foram de tranquilidade. Imagina só o alívio que foi ouvir isso. Com um exército gigantesco cercando a cidade, a primeira coisa que Deus fala é: fica tranquilo, não tenha medo disso que você ouviu. Era uma ordem para escolher a fé e não o medo. E logo em seguida, a mensagem vira e vai direto para o Senaqueribe. E a linguagem usada é forte. Deus descreve aquele rei todo arrogante não como um conquistador, mas como um animal selvagem que está sendo controlado. Essa imagem do anzol no nariz e do freio na boca mostra o controle absoluto de Deus sobre o rei que se achava o Todo-Poderoso. Aí a profecia fica super específica. Cada tática que o exército assírio sempre usava, atirar flechas, construir rampas para invadir, avançar com os soldados, Deus falou uma por uma que não ia acontecer. Eram promessas que pareciam impossíveis de se cumprir. Era uma resposta direta, um não, para cada ameaça que o Senaqueribe tinha feito. A profecia foi dada, a oração foi feita, agora a gente vai ver como a salvação chegou. E chegou de um jeito impressionante, sobrenatural, e tudo em uma única noite. 185 mil. Esse era o número, a quantidade de soldados de elite que estavam acampados do lado de fora de Jerusalém, prontos para destruir tudo. Um número que, humanamente falando, significava fim de jogo. O clímax dessa história não acontece com barulho de espadas e gritos de guerra.
acontece num silêncio mortal. Não foi o exército de Judá que lutou. A vitória veio em uma noite só, pelas mãos de um único anjo do Senhor. Foi algo rápido e definitivo. É até chocante de tão simples e direta que essa frase. Quando o dia amanheceu, o exército mais temido do mundo era um cemitério a céu aberto. A promessa de Deus de que eles nem sequer atirariam uma flecha na cidade foi cumprida, do jeito mais dramático e inegável possível. E a profecia se cumpriu por completo, em duas partes. Primeiro, a libertação imediata de Jerusalém naquela mesma noite. E depois, como os registros históricos confirmam, 20 anos mais tarde, Senaqueribe teve um fim irônico. Ele foi morto pelos próprios filhos enquanto adorava o seu deus de pedra, o mesmo tipo de ídolo sem poder que ele tanto zombou. E então, o que a gente pode tirar dessa história tão antiga? Bom, ela oferece lições que nunca envelhecem, sobre como ter fé bem no meio de uma crise. O modelo de Ezequias dá para resumir em 3 passos bem simples: humildade, oração e fé. É um guia prático para a gente lidar com os nossos exércitos inimigos de hoje em dia, sabe? Sejam eles pressões externas gigantescas ou aquelas batalhas que a gente trava por dentro, contra a ansiedade, a dúvida, o medo. No fim das contas, a mensagem central dessa história é muito clara. Deus ouve, Deus vê e Deus age por quem confia nele, não importa o quão impossível a situação possa parecer. Essa história é a prova de que a oração sincera resulta em vitória. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Ezequias pegou aquela ameaça por escrito e abriu diante de Deus. A pergunta que essa história deixa para a gente é: qual é a nossa carta impossível? Qual é aquele medo, aquele problema, aquele desafio que a gente precisa tirar das nossas mãos e simplesmente desdobrar nas mãos de Deus?